Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 2 de dezembro de 2017. Esses 7 números mostram que a pobreza mundial ainda é um grande problema. Mais de 1 bilhão de pessoas escaparam da extrema pobreza, definida como viver com menos de $1,90 por dia entre 1990 e 2013. Mas, apesar dos ganhos, ainda há um longo caminho para erradicar completamente a pobreza, especialmente na África subsaariana, onde um grande número de pessoas continua a definhar na extrema pobreza sem rede de proteção. Para marcar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, lembrado no último dia 17/10, que convoca pessoas a se conectarem com os mais pobres e construírem alianças de ações, aqui estão 7 estatísticas que mostram um retrato do problema global da pobreza. 767 milhões o número de pessoas que vivem em extrema pobreza no mundo, com menos de $1,90 por dia. Embora ainda seja um número muito alto, representa uma grande redução de 1,85 bilhões de pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza internacional em 1990. 19,5% crianças são desproporcionalmente afetadas pela pobreza. Em 2013, 19,5% das crianças em países em desenvolvimento viviam em lares extremamente pobres, em comparação a 9,2% dos adultos, de acordo com a Unicef e um estudo do Banco Mundial. 389 milhões é o número de pessoas que vivem na extrema pobreza na África subsaariana. A região é o lar de metade das pessoas mais pobres do mundo. $656 a média do produto interno bruto per capita na República da África Central, país mais pobre do mundo, baseado no PIB e levando em consideração o custo de vida, de acordo com a revista Global Finance Magazine. Esse cenário pode ser comparado a $129.726, que é o PIB per capita do país mais rico do mundo, Catar. 8 homens possuem patrimônio equivalente à soma das 3,6 bilhões de pessoas que compõem a metade mais pobre do mundo, de acordo com um estudo da Oxfam, divulgado no começo de 2017. 20% se os governantes também focassem em combater a saúde mental junto com o combate à eliminação da pobreza, os níveis globais de miséria reduziriam 20%, de acordo com um estudo da Universidade Britânica London School of Economics. Reduzir a pobreza não é a única chave para a felicidade. 2030 As metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas comprometem-se em acabar com todas as formas de pobreza global até 2030. Entretanto, o último relatório de progresso informa que o ritmo de mudança deve ser muito mais rápido para atingir a meta. No Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 16, Allan Kardec esclarece que a desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis.
Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda, em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse, pela sua própria experiência, a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem ao outro, pois então seria um instrumento passivo e responsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que permaneça improdutiva, e é por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la, para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e o melhoramento do globo sofreria com isso, cada qual a possui por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado ou a terá no futuro, numa outra existência, e o que hoje a possui poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres porque, Deus sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação, a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamenta-se, com razão, o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo, ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que, se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos, mas, se em lugar de limitar sua vida ao presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, estes não têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos, nem de leis suntuárias, que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração, eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se dirigem pela lei da caridade. O espírito milanês, pela psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita, ao comentar a questão 814 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, esclarece que Deus testa seus filhos de várias maneiras, a uns dá riqueza e, consequentemente, poderes, a outros, miséria, e junto a ela a escravidão de todas as ordens. Quem não compreende as leis, como a da reencarnação, acha que Deus é injusto, ou então, para não ofendê-lo, fala sem conhecimento de causa que o Senhor sabe o que faz. Todas as duas versões do fato são incorretas e sem sabedoria. Estudando a reencarnação e o progresso dos espíritos, notar-se-á que o rico de hoje pode ser o pobre de amanhã e vice-versa. Riqueza e miséria são extremos da vida, extremos esses mutáveis. Um pode ocupar o lugar do outro, em se buscando experiências, enriquecendo os celeiros do conhecimento para a futura paz de consciência. Em muitos casos, essas provas de riqueza e miséria foram escolhidas pelos próprios espíritos, por sentirem necessidade do aprendizado. Ninguém deve ser culpado por nada que acontece, tudo foi feito para a elevação das almas, para o despertamento dos dons enraizados nos corações. A evolução das almas é diferente, mas elas são iguais em sua origem. Vejamos os corpos, comparemos o do rico com o do pobre, do ignorante com o do estadista.
Eles têm a mesma forma, a mesma composição, os mesmos órgãos, respiram o mesmo ar, bebem da mesma água e vivem todos se aquecendo com o mesmo sol e andando sobre a mesma terra. Ainda mais, todos têm como pai o mesmo Deus. As diferenças são ilusórias e breves, que o tempo desmancha quando achar conveniente. Aos ricos, nós podemos dizer que usem bem as suas riquezas e não deixem que o orgulho nem o egoísmo comandem suas faculdades de pensar e sentir. Eles devem pensar na miséria dos outros, pedindo sempre a Deus que os inspire para não acumularem riquezas que não sirvam para o bem-estar coletivo. Ao pobre, dizemos que viva mais resignado com o que tem e que confie mais em Deus, que nunca abandona seus filhos. Ele deve lembrar sempre das bem-aventuranças. Jesus está sempre no meio dos que sofrem e não abandona os escorraçados pela justiça dos homens. Os ricos que sucumbem com frequência não perdem as experiências, algo fica guardado nos escaninhos da alma, para se completar no amanhã. Assim também acontece com os pobres. As reencarnações têm essa função de escola para todas as criaturas na face da Terra. Tudo na vida muda de vez em quando de roupagem, pela forma do progresso, pela força do amor de Deus, cujas leis são justas. Anotemos o que registrou Lucas, no capítulo 14, versículo 9: vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então, irás envergonhado, ocupar o último lugar. Quem não faz o seu dever direito, volta a fazê-lo, com um aprendizado diferente. A quem reencarna como rico, em berço de ouro, e não sabe desempenhar bem o seu papel, a reencarnação pode levar para o último lugar na escala das provas, até aprender a humildade e o amor, mesmo como rico. A doutrina dos espíritos, pelos processos mediúnicos, deixa bem visível, tanto para o rico como para o pobre, as suas tarefas, diferentes, porém, com os mesmos objetivos. A função da reencarnação é despertar os valores espirituais e morais das criaturas, levando-os aqui e ali, por ação das leis naturais criadas por Deus. Pensemos nisto, estudemos e trabalhemos honestamente, que as inspirações dos céus jamais nos faltarão. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de dezembro, por Feijão.